Saber Direito desta semana, as aulas são sobre direito do consumidor. O professor Ricardo Rocha Leite fala sobre a relação jurídica de consumo, a tutela do consumidor, a responsabilidade civil no CDC, oferta, publicidade e práticas abusivas, além de abordar ainda as cobranças de dívidas e bancos de dados. A aula 1 começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Ricardo Rocha Leite. É um prazer estar aqui com vocês e trataremos do tema de direito do consumidor. Analisaremos os principais institutos presentes no Código de Defesa do Consumidor, à luz da doutrina, da jurisprudência, e também trataremos aqui de vários conceitos, de vários pontos que são extremamente relevantes para uma exata compreensão, uma melhor compreensão do tema do direito do consumidor. Como nós sabemos, todos somos consumidores, todos os nossos dias praticamos relações de consumo e é importante para o nosso dia a dia, não só para aquele que opera na área, o operador do direito, mas também para aquele que exerce atividades de consumo, que tenha conhecimento das principais regras relativas ao direito do consumidor. Na aula de hoje, entraremos na relação jurídica de consumo, que é o principal foco de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Somente se pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor quando há uma relação jurídica de consumo. Então, para que o Código seja efetivamente aplicado e adequadamente aplicado, é importante que se tenha a exata compreensão do conceito de consumidor e do conceito de fornecedor. Além disso, o Código traz o conceito de produto e serviço, que são objeto da relação jurídica de consumo. Então, o foco da nossa aula de hoje é abordar, para a exata compreensão de vocês, o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor, o conceito de produto e o conceito de serviço. Antes de começarmos propriamente o estudo da relação jurídica de consumo, pode surgir uma dúvida que é comum, Por que há necessidade de um Código de Defesa do Consumidor? Porque no Brasil e em vários outros países do mundo, o consumidor recebe uma proteção destacada do ordenamento jurídico. Para que eu tenha essa exata compreensão, para que nós tenhamos essa exata compreensão, é importante que a gente tenha um contexto histórico, saiba do que aconteceu para justificar, então, a presença de um Código de Defesa do Consumidor. Inicialmente, pensando no século XVIII, século XIX, antes da Revolução Industrial, as relações negociais, elas eram extremamente pessoais, personalizadas, ou seja, não havia um consumo em massa, não havia uma relação das pessoas que estavam naquele contexto em massa. Ou seja, antes havia praticamente um escambo, que era aquela troca de um produto por outro, o que nós hoje conhecemos como permuta. Posteriormente, principalmente pegando como marco histórico a Revolução Industrial, houve, que a gente sabe, uma revolução no que diz respeito à industrialização. Passou-se a produzir produtos e serviços em série, gerou-se o que a gente chama de consumo em massa. Com isso, houve a necessidade, ou despertou a necessidade de se proteger o consumidor diante dessas relações que até então eram direcionadas para sujeitos específicos. A relação tornou-se mais impessoal e, com isso, o consumidor se viu em uma situação de desequilíbrio, ou seja, a produção era em massa, gerava o consumo em massa e, com isso, as relações se tornaram mais impessoais. A partir desse momento que as relações se tornaram mais impessoais, como eu disse, surgiu a necessidade de proteção de um sujeito que foi evidenciado como vulnerável naquela relação. A partir de então, começaram a se desenvolver em várias partes do mundo situações ou até mesmo legislações com vistas à proteção deste sujeito ativo da relação jurídica, que é o consumidor. Notadamente, no início do século XIX e trazendo para o Brasil na segunda metade do século XIX,
começou-se a evidenciar essa necessidade de proteção deste sujeito que se mostrava vulnerável nas relações negociais. No Brasil, praticamente a partir da Constituição Federal, que prevê no artigo 5º, inciso 32, a necessidade de o Estado promover a defesa do consumidor, então surgiu essa previsão como direito e garantia fundamental de proteção de um sujeito específico. Por quê? Porque na grande maioria das relações de consumo, os contratos são celebrados em massa, não há uma personalização desse contrato e, em muitas das vezes, esse sujeito ativo, que é o consumidor, ele se vê em uma relação de que praticamente tem que aderir aos contratos, ou seja, não há margem de discussão para o consumidor. É só nós pensarmos nas nossas relações com fornecedores dos mais variados. Muitas das vezes, nós aderimos às condições contratuais e não temos a oportunidade de discutir o conteúdo daquele contrato. Com isso, evidenciou-se de forma bem clara, transparente, a necessidade de proteção deste sujeito ativo da relação, que é o consumidor. Então, a Constituição, no artigo 5º, inciso 32, passou a prever a necessidade de o Estado promover a defesa do consumidor. Inclusive, a própria Constituição Federal, no ato das disposições constitucionais transitórias, previu a necessidade de elaboração de um Código de Defesa do Consumidor, justamente com esse propósito de proteger um sujeito da relação jurídica de consumo que se mostra vulnerável a um desequilíbrio na relação jurídica e, em razão desse desequilíbrio na relação jurídica, há a necessidade de um Código de Defesa do Consumidor. Isso não é incomum no nosso ordenamento jurídico. Basta nós mostrarmos aqui, exemplificarmos situações em que há necessidade de proteção de sujeitos vulneráveis, como, por exemplo, o idoso, em que há o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. São estatutos, são regulamentações, são legislações que buscam proteger um sujeito da relação jurídica que é vulnerável. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele surgiu com o propósito de reequilibrar uma relação jurídica desigual. Há um desequilíbrio na relação jurídica entre fornecedor e consumidor e, com isso, a legislação busca estabelecer um reequilíbrio, uma igualdade nas relações. É aquilo que a gente estuda lá no direito constitucional de isonomia, no seu aspecto material ou no seu aspecto substancial, em que se busca dar um tratamento desigual para uma relação jurídica desigual. Nessa busca da isonomia, há, portanto, um Código de Defesa do Consumidor que é um microsistema porque ele busca estabelecer um parâmetro para aquela relação jurídica de consumo e ele busca, então, restabelecer uma situação de proteção do consumidor, porque, como nós vimos, ele é um sujeito vulnerável nessa relação jurídica. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei Federal 8.078 de 1990. A Constituição previu lá no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias um prazo de 120 dias para a elaboração de um código. Demorou um pouquinho mais, 2 anos depois, praticamente 2 anos depois, em 1990 foi editado o Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante a gente entender a finalidade desse código, que é proteger um sujeito que foi identificado como vulnerável nessa relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um microsistema porque ele vai estabelecer, dentro da relação jurídica, vários pontos com a finalidade de se proteger o consumidor. Então, a gente vai ter aspectos de direito material, de direito civil, aspectos de direito processual, aspectos de direito administrativo, até mesmo aspectos de processo coletivo, aspectos penais. Ele é um microsistema porque ele tem dentro de um código a finalidade de proteger um sujeito específico da relação jurídica de consumo e há toda uma regulamentação em torno dessa relação jurídica. Partindo aqui, então, para o foco da nossa aula de hoje, nós vamos estudar os conceitos de consumidor e o conceito de fornecedor. Quando eu digo os conceitos de consumidor, é porque o Código de Defesa do Consumidor traz mais de um conceito.
O nosso foco aqui é o conceito de consumidor padrão ou standard previsto no artigo 2º caput. Mas é importante que vocês saibam que há outros conceitos espalhados pelo Código com vistas a proteger este sujeito ativo da relação de consumo. O Código também traz o conceito de fornecedor no artigo 3º e dentro do artigo 3º também traz o conceito de produto e o conceito de serviço. Então, nós vamos trabalhar aqui com os conceitos legais, ou seja, conceito de consumidor padrão no artigo 2º caput e conceito de fornecedor no artigo 3º, e a partir de então trazer uma interpretação da doutrina e da jurisprudência sobre esses conceitos. Então, partindo do conceito legal, nós vamos identificar aqui em um primeiro momento o conceito de consumidor, que é o sujeito ativo da relação jurídica de consumo. Como nós sabemos, quando a gente fala em relação jurídica, a gente está dizendo que há um vínculo jurídico. Esse vínculo jurídico vai ser entre sujeitos em torno de um objeto. Na relação jurídica de consumo, nós temos um sujeito ativo, que é o consumidor, um sujeito passivo, que é o fornecedor, e um objeto, que pode ser um serviço ou um produto. Então, toda relação jurídica de consumo vai ter, de um lado, um consumidor, de um outro lado, um fornecedor. Entre eles há um vínculo, geralmente é um contrato, mas o vínculo pode não ser um contrato, mas geralmente é um contrato, em torno de um produto ou de um serviço. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um contrato de compra e venda de um aparelho celular, um smartphone, um notebook, qualquer produto que seja, eu estou falando de um negócio jurídico envolvendo sujeitos em torno de um produto. É importante destacar aqui que, para que haja a relação jurídica de consumo, há necessidade que todos esses elementos estejam presentes. Ou seja, eu preciso de um lado de um consumidor, preciso de um outro lado de um fornecedor e essa relação jurídica deve estar em torno de um produto ou serviço. Por que eu digo isso? Porque se tem de um lado um consumidor, mas não tem de outro lado o fornecedor, eu não terei uma relação jurídica de consumo. Por exemplo, se eu compro uma bicicleta de um vizinho, eu posso ser considerado consumidor à luz do artigo 2º do Código, mas o meu vizinho não será considerado um fornecedor, porque o fornecedor, o conceito está no artigo 3º e a gente verá que ele não se enquadra no conceito de fornecedor. Então, por isso que eu estou demonstrando para vocês que essa relação jurídica, para que ela se aperfeiçoe, para que ela se perfectibilize, há necessidade de todos esses elementos. Vamos passar, então, para o primeiro elemento da relação jurídica de consumo, que é o consumidor. Quem é o consumidor? Como é que eu consigo enquadrar esse sujeito na condição de consumidor? Como eu havia dito anteriormente para vocês, o conceito de consumidor ou os conceitos de consumidor estão espalhados pelo Código. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor um conceito no artigo 2º caput, um conceito de consumidor no artigo 2º parágrafo único, um conceito de consumidor no artigo 17 e um conceito de consumidor no artigo 29. Eu trabalharei com vocês aqui o conceito de consumidor padrão, que é aquele conceito de consumidor previsto no artigo 2º caput do Código de Defesa do Consumidor. Esse conceito de consumidor padrão, ele vai trazer, na sua concepção legal, alguns elementos que eu preciso identificar. Quais são esses elementos? A partir da análise do artigo 2º caput, eu consigo identificar esses elementos. Quando eu digo elementos, eu estou dizendo aquilo que integra o conceito, né? Qualquer elemento é uma ideia de integração de um determinado conceito. O artigo 2º caput do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Nós sabemos, lá do Código Civil, a ideia ou o conceito de pessoa física e pessoa jurídica, né? A pessoa física, também chamada lá no Código Civil de pessoa natural, que tem início do nascimento com vida, lá do artigo 2º do Código Civil, e a pessoa jurídica, que pode ser tanto uma sociedade, uma associação, uma fundação, conforme prevê o Código Civil, e que é caracterizada pela sua constituição e registro
respectiva, ou seja, se eu falo de uma sociedade, essa sociedade é uma pessoa jurídica, mas para que ela adquira personalidade jurídica, há necessidade do registro do seu ato constitutivo. Isso é a ideia lá do direito civil, que a gente vai aplicar aqui quando a gente estuda o conceito de pessoa física ou natural ou jurídica. Então, o Código deixa claro que o consumidor também pode ser uma pessoa jurídica. Geralmente, na grande maioria das relações negociais, o consumidor é uma pessoa física, uma pessoa natural, mas nada impede, segundo o conceito do artigo 2º caput, que este consumidor seja uma pessoa jurídica. Além de ser o consumidor pessoa física ou jurídica, o Código prevê, no artigo 2º caput, que há necessidade que ele adquira ou utilize um produto ou serviço. Então, primeira ideia, consumidor pode ser uma pessoa física ou jurídica. E o Código traz 2 verbos acerca do conceito de consumidor, que é aquele que adquire ou utiliza. Adquirir traz a ideia de um contrato, né? Se eu adquiro, por exemplo, um livro, eu estou realizando ali um negócio jurídico e um negócio jurídico de compra e venda. Então, a ideia de adquirir está muito vinculada à ideia de um contrato de compra e venda, por exemplo. Ou utiliza. Basta, então, utilizar e não necessariamente adquirir. Por que o Código utiliza adquirir ou utilizar? Porque eu posso utilizar um produto ou um serviço sem que tenha adquirido. Por exemplo, se eu ganho de presente um livro, eu vou utilizar esse livro, mas eu não adquiri. Então, eu sou consumidor, ainda que não tenha adquirido. É importante a gente distinguir esses verbos, né, adquirir ou utilizar, porque um consumidor ele pode adquirir e utilizar, ele pode somente adquirir e não utilizar, ou então ele pode utilizar sem ter adquirido. Então, é importante saber que o Código, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do conceito de consumidor, o Código fala em adquirir ou utilizar. O outro elemento da relação jurídica de consumo, especificamente do conceito de consumidor, diz respeito ao chamado elemento finalístico ou elemento teleológico, que seria o consumidor ser considerado destinatário final de um produto ou serviço. Então, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço, e aí vem esse último elemento do conceito de consumidor, que é chamado de elemento teleológico. Esse elemento teleológico é o destinatário final. A partir do conceito de consumidor e especificamente deste elemento destinatário final, surgiram discussões na doutrina e na jurisprudência para a correta interpretação desse elemento destinatário final. Basicamente, 2 teorias existem no nosso ordenamento jurídico para explicar esse conceito de destinatário final. A primeira teoria, que teve aplicação logo no início da vigência do Código de Defesa do Consumidor, então, como o Código é de 1990, a gente encontra aí jurisprudência da década de 90, 1994, 93, aplicando essa teoria. A primeira teoria é chamada de teoria maximalista. O que busca essa teoria maximalista? Só relembrando aqui, a gente está tratando daquele último elemento do conceito de consumidor, que é o elemento destinatário final. Então, essa teoria maximalista vai trazer uma interpretação deste elemento destinatário final. Para essa teoria, o destinatário final é aquele que retira o produto do mercado de consumo. Ele retira o produto do mercado de consumo, ele retira o produto de circulação ou ele põe fim à cadeia produtiva. O que essa teoria, por que ela é chamada de maximalista? A gente tem a percepção de que max é uma coisa abrangente, né, mais ampliativa. E é exatamente isso. Para essa teoria maximalista, a gente tem então um consumidor com o que a doutrina chama de destinatário fático. O que quer dizer? Quer dizer que este consumidor, ou esta pessoa física ou jurídica, será considerada consumidora se ela retirar um produto do mercado de consumo, se ela retirar esse produto de circulação, se ela colocar fim à cadeia produtiva. Mas por que essa teoria é considerada ampliativa? Porque imaginem o seguinte, um escritório de advocacia adquire
um computador para incremento da sua atividade produtiva, ou seja, o escritório de advocacia adquiriu um notebook para o exercício da sua atividade. Segundo essa teoria maximalista, o escritório de advocacia, que é uma pessoa jurídica, que é uma sociedade de advogados, portanto, uma pessoa jurídica, ela poderia ser considerada consumidora à luz dessa teoria maximalista, porque ela adquiriu o computador e pôs fim à cadeia produtiva. Então, nessas situações, a gente pode ter contextos em que uma pessoa jurídica adquire de outra pessoa jurídica e, pelo simples fato de ela, pessoa jurídica adquirente, ter colocado fim à cadeia produtiva, ela seria considerada consumidora. Diante desta abrangência dessa teoria maximalista, surgiu uma outra teoria, que é a chamada teoria finalista. Essa teoria finalista é uma teoria mais restritiva e ela busca trazer ali, à luz do elemento destinatário final, uma ideia de que o consumidor não é só o destinatário fático, mas também, ou seja, ela acresce ao elemento do destinatário fático que a gente chama de destinatário econômico. Ou seja, o que essa teoria busca para fins de identificação desse elemento destinatário final? Ela diz o seguinte: olha, não basta que o consumidor retire o produto do mercado de consumo. É necessário também que ele não utilize esse produto ou esse serviço no incremento da sua atividade produtiva. Porque se ele utiliza este produto ou serviço como incremento da sua atividade produtiva, ele não seria um destinatário econômico. Então, o contexto da teoria finalista é um contexto mais restritivo, ou seja, não basta retirar o produto ou serviço do mercado de consumo. É necessário também que esta pessoa física ou jurídica não utilize o produto ou serviço como incremento da sua atividade produtiva. Mas, professor, como que eu vou identificar isso? Vamos pegar um exemplo, que é um exemplo que tem vários julgados sobre esse caso, e que é um exemplo que pode ilustrar bem esse contexto. Imagine um pequeno produtor rural. Esse pequeno produtor rural, ele vai e adquire um trator para a sua propriedade. Ou seja, ele está celebrando um contrato de compra e venda, ele está adquirindo um produto. Segundo a teoria finalista, ele é considerado destinatário fático, né, porque ele está pondo fim ali à cadeia produtiva, ou seja, ele está retirando esse trator do mercado de consumo, ele está retirando esse trator de circulação, porém ele não seria destinatário econômico. Por quê? Porque o trator está sendo utilizado para incremento da sua atividade produtiva. Então, segundo essa teoria finalista, ele não seria destinatário econômico, no nosso exemplo aqui, destinatário econômico do produto, porque esse trator será utilizado para incremento da sua atividade produtiva. Um outro exemplo que também pode ilustrar essa situação acerca da teoria finalista é o seguinte: imagine um camiseiro, uma pessoa que faz camisas. Essa pessoa ela precisa adquirir algodão, porque o algodão ali é um insumo da sua produção, da sua fabricação. Então, imaginem que ele é um pequeno camiseiro, um microempresário que vai adquirir algodão para a fabricação de camisas. Ele é um destinatário fático, ou seja, ele está retirando o algodão de circulação, mas ele não vai ser um destinatário econômico. Por que ele não vai ser um destinatário econômico? Porque ele vai estar utilizando o algodão como insumo para incremento da sua atividade produtiva. E aí, então, surge, ou surgiu, pelo menos à época, incipiente ainda da discussão dessa teoria finalista e da teoria maximalista, surgiu uma discussão que é a seguinte: a teoria maximalista, ela amplia demais o conceito de consumidor, mas, ao mesmo tempo, a teoria finalista restringe demais o conceito de consumidor. Porque se eu exijo destinatário fático e econômico, eu vou restringir para situações em que as pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, podem ser vulneráveis. Então, imaginem, naquele exemplo que eu trouxe aqui anteriormente, do pequeno produtor rural que adquire um trator
para a sua produção, para a sua atividade produtiva. Ele, pequeno produtor rural, ele é vulnerável perante o fabricante do trator, que muitas das vezes é uma multinacional. Só que, mesmo ele sendo vulnerável, eu não vou estar aplicando o Código de Defesa do Consumidor para ele, e isso foge ao propósito do Código. Porque quando a gente fez uma breve análise histórica, eu disse a vocês que o Código de Defesa do Consumidor ele tem por finalidade proteger o sujeito vulnerável da relação de consumo. Então, essa teoria finalista, ela acaba por restringir o âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao exigir que ele seja destinatário fático e econômico. Então, a doutrina e a jurisprudência passaram a discutir em torno de qual teoria efetivamente aplicar, uma que amplia demais, e aí essa teoria que amplia demais, que é a maximalista, ela vai trazer para fins de aplicação do código situações que, em tese, não mereceriam a aplicação do código, porque eu posso ter, por exemplo, situações de ausência de vulnerabilidade, mas pelo simples fato de retirar um produto de mercado seria considerado consumidor, e ao mesmo tempo restringir demais e não proteger pessoas naturais, físicas ou jurídicas que se mostram vulneráveis em relações negociais. Com isso, a jurisprudência e a doutrina construíram uma subespécie da teoria finalista e chamou, aí tem várias nomenclaturas, de teoria finalista mitigada, relativizada, aprofundada, temperada. São vários nomes, mas que trazem a mesma ideia. E qual é a ideia? A ideia é, bom, se a teoria finalista restringe demais, eu preciso dar um pouquinho mais de abrangência para ela, para que sujeitos vulneráveis sejam acobertados, sejam protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Surgiu, então, essa teoria e a sua interpretação, a sua concretização nas situações jurídicas é simples. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior que julga as matérias infraconstitucionais, então a gente tem muita jurisprudência do STJ envolvendo relação de consumo, diz que deve ficar evidenciada a vulnerabilidade no caso concreto. Ou seja, o que diz essa teoria finalista mitigada, temperada, relativizada? Diz o seguinte, ainda que o sujeito adquire ou utilize um produto ou serviço para fins de incremento da sua atividade produtiva, ainda que o sujeito adquire ou utilize um produto ou serviço como insumo da sua atividade produtiva, ele pode ser considerado consumidor desde que esteja presente a sua vulnerabilidade no caso concreto. Mais um exemplo para vocês identificarem que, nesse caso, segundo a jurisprudência do STJ, que trata do finalismo aprofundado ou mitigado, será possível a aplicação do Código. Imagine um pequeno produtor rural que trabalhe com hortaliças. Ele tem ali uma terra, ele tem uma área rural e nessa área rural ele planta hortaliças. E aí, durante determinados dias da semana, ele tem uma feirinha no centro da cidade e ele comercializa essas hortaliças. A gente sabe que no contexto atual, pouquíssimas pessoas utilizam dinheiro, né? Hoje em dia, a forma de pagamento mais comum é cartão ou outras formas de pagamento. Então, o que ele vai precisar? Por questão de sobrevivência no mercado, ele vai precisar ter uma máquina de cartão. Essa máquina de cartão tem as bandeiras e tem as administradoras do cartão. Então, essas administradoras vão disponibilizar uma máquina para ele, né, para que aqueles adquirentes dos seus produtos possam ter essa forma de pagamento. Então, ele vai celebrar um contrato com essa administradora do cartão para que seja fornecida uma máquina para ele. A gente sabe que essa contraprestação, ou seja, a entrega da máquina a esse produtor rural, esse produtor de hortaliças, vai ter uma contraprestação pela administradora. Ela vai exigir um pagamento de uma taxa em toda a operação que aquele produtor rural for realizar. Imaginem o seguinte contexto. Ele tem um problema com a máquina. Essa máquina não vem a funcionar, em algum contexto que ele está lá na sua feirinha, ele não consegue utilizar a máquina.
Imaginem que ele vai formular uma pretensão contra essa administradora do cartão que lhe forneceu a máquina, conhecida como maquininha do cartão. O que vai acontecer? Ele é, segundo o conceito de consumidor, destinatário fático, porque ele está pegando aquela maquininha para ele, ou seja, ela não está mais disponível no mercado, e ele está utilizando essa máquina como incremento da sua atividade produtiva. Se eu fosse pegar o conceito do finalismo puro, que é o conceito do destinatário fático mais econômico, eu não teria aplicação do CDC para ele, do Código de Defesa do Consumidor para ele, porque ele estaria utilizando essa máquina como incremento da sua atividade. Contudo, se eu pegar o conceito de consumidor à luz do finalismo relativizado, mitigado ou aprofundado, ele é vulnerável no caso concreto? Sim. Por que ele é vulnerável no caso concreto? Porque ele é um microempresário, no nosso exemplo, ele é um pequeno produtor rural que se utiliza do formato de microempresário. Ele vai ter ali um contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele em que ele simplesmente adere às condições daquele contrato. Ele não vai ter discussão acerca das cláusulas desse contrato, dificilmente ele vai poder discutir acerca da taxa que vai ser cobrada por aquela administradora. Então, está demonstrada a vulnerabilidade dele no caso concreto. Ou seja, segundo essa teoria do finalismo relativizado, mitigado, ele vai ser considerado consumidor. Diante de tudo o que a gente viu aqui, realmente parece mais acertada essa teoria do finalismo aprofundado, ou relativizado, ou mitigado, porque ela vai trazer para o caso concreto a identificação ou não da vulnerabilidade daquele sujeito ativo da relação. E com isso, no caso concreto, aquele operador do direito, aquele julgador vai poder identificar e ele vai ter elementos para identificar se há um sujeito vulnerável ou não. Então, para a gente fechar esse conceito de consumidor, o que prevalece hoje na doutrina e na jurisprudência dos tribunais é que o conceito de consumidor, no que diz respeito à interpretação do destinatário final, é a teoria finalista mitigada, relativizada ou temperada, que vai dizer que o consumidor ele pode ser destinatário fático e, ainda que ele seja um destinatário, ainda que ele não seja um destinatário econômico, ou seja, ainda que ele utilize ou adquira um produto ou serviço como incremento, como insumo da sua atividade, ainda assim ele será considerado consumidor se ficar identificada a sua vulnerabilidade no caso concreto. Essa é a teoria que tem prevalecido acerca do elemento destinatário final. Passamos agora ao conceito de fornecedor. O conceito de fornecedor está no artigo 3º caput do Código de Defesa do Consumidor e este dispositivo vai dizer o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Então, assim como o conceito de consumidor, fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica. Pública ou privada. Quando a gente fala pessoa jurídica de direito público, nós estamos dizendo então que o Estado, o município, o Distrito Federal, a União podem ser considerados fornecedores? Sim, porque eles são pessoas jurídicas de direito público. Então, é possível, em tese, que uma pessoa jurídica de direito público, quando eu falo pessoa jurídica de direito público, eu estou dizendo União, Estado, Distrito Federal e município, sejam considerados fornecedores. Nacional ou estrangeira. Então, imagine um contexto de globalização, imagine um contexto em que há muitas multinacionais. Se eu tratasse somente de fornecedor a pessoa jurídica nacional, eu não protegeria grande parte das relações de consumo. Então, por isso que a pessoa jurídica, ela pode ser nacional ou estrangeira, justamente diante de um contexto de globalização, há necessidade de proteção do consumidor à luz de um fornecedor que eventualmente seja uma pessoa jurídica estrangeira. Além disso, entes despersonalizados. Aqui é importante a gente fazer uma análise de ente despersonalizado e relembrar alguns pontos lá do direito civil. Quais seriam esses pontos do direito civil? A gente viu que a pessoa jurídica é aquela que detém personalidade jurídica. Então, quando eu falo ente despersonalizado,
eu estou dizendo um ente que não detém personalidade jurídica. Seja porque ele tem uma sociedade regular ou de fato, como por exemplo, imaginem uma sociedade que não levou o seu ato constitutivo, no caso da sociedade, o ato constitutivo é o contrato social, a registro. Se ele não levou, ou se ela, a sociedade, não levou a registro seu ato constitutivo, estamos diante de um contexto de que não detém personalidade jurídica, porque a gente viu que o ato constitutivo levado a registro é que gera a criação de uma pessoa jurídica. Então, se uma sociedade não levou o seu ato constitutivo a registro, ela não detém personalidade jurídica. Imagine, né, situações em que também uma sociedade é irregular, ou seja, ela não tem sequer um ato constitutivo. Imagine a situação em que essa sociedade irregular vem praticar relações negociais e ela, por ser irregular, não quer dizer que ela não vá se enquadrar no conceito de consumidor. Então, quando o Código traz, para fins de incidência, de enquadramento, no conceito de fornecedor, a figura do ente despersonalizado, está dizendo o seguinte, olha, ainda que efetivamente você não tenha personalidade jurídica, você será enquadrado como fornecedor. Um outro ponto aqui importante é que esses entes despersonalizados, ou seja, aqueles que não detêm personalidade jurídica, seja porque não levaram o ato a registro, seja porque sequer têm ato constitutivo, isso gera, então, portanto, o seu enquadramento como fornecedor. Imaginem um camelô que tem ali um determinado shopping popular, o seu espaço. Se ele não detém, se eu adquiro um produto ou um serviço ali naquele local, um serviço, né, lícito, e este camelô não detém, né, o registro do seu ato constitutivo, ainda assim ele será enquadrado como fornecedor. Então, o Código ele vai, pelo conceito do artigo 3º, trazer uma ideia muito ampla de fornecedor, porque ele diz que pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser de direito público ou privado, pode ser uma pessoa nacional ou estrangeira, inclusive pode ser um ente despersonalizado. Um ponto importante aqui para destacar para vocês é que, para que seja considerado fornecedor, tem que ter o que a gente chama de habitualidade no exercício da atividade. Então, o fornecedor, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, ele se assemelha, só para fins comparativos, àquele conceito de empresário lá do Código Civil. É aquele que exerce uma atividade habitual, ou seja, de forma profissional. A ideia do profissional traz uma ideia de habitualidade. Ele exerce uma atividade habitual com fins econômicos, no caso, por exemplo, de uma sociedade, né? A sociedade tem fins econômicos. Agora, por exemplo, uma associação pode ser considerada fornecedora, ainda que não tenha fins econômicos, né? Porque a gente sabe que a associação ela não detém fins econômicos, segundo o Código Civil. Então, pode ser fornecedor uma sociedade, pode ser fornecedor uma associação, uma fundação, desde que exerça uma atividade de forma habitual, ou seja, de forma profissional, o que denota, portanto, a sua habitualidade. Fins econômicos, para fins de enquadramento de conceito de fornecedor, não é um requisito. O requisito é a habitualidade. Prosseguindo no conceito do artigo 3º, vem a segunda parte do artigo 3º, que diz que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. O que o Código quis dizer aqui ao listar todas essas situações? Quis dizer que fornecedor é todo aquele que está na cadeia produtiva, ou seja, desde aquele que fabrica, que está no início da cadeia produtiva, até aquele que distribui ou comercializa, ou seja, aquele que está no fim da cadeia produtiva. Então, o conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do Código é um conceito muito amplo, porque ele busca enquadrar várias pessoas, sejam físicas ou jurídicas, e busca enquadrar toda a cadeia produtiva, ou seja, desde aquele que fabrica ou produz um produto, por exemplo,
até aquele que comercializa ou distribui. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma montadora de um veículo. Ela é considerada fornecedora? Sim, porque está aqui a atividade de montagem. A concessionária que comercializa o veículo é considerada fornecedora? Sim, porque ela é comerciante, ela comercializa aquele produto. Então, todos eles são considerados fornecedores, ou seja, todos eles integram a cadeia produtiva e a ideia do código, ao tratar do conceito de fornecedor, é trazer todos aqueles sujeitos que atuam na atividade produtiva, ou seja, desde aquele lá do início da cadeia até aquele que vai ao fim da cadeia. Então, pegando aqui, um comerciante, ele será considerado fornecedor porque ele está lá no fim da cadeia. Ele está comercializando, ele está distribuindo um produto ou serviço. Aquele que fabrica, ele é considerado fornecedor? Segundo o artigo 3º do Código, sim. Ou seja, ele também vai se enquadrar porque ele está no início da cadeia produtiva. Então, para que a gente possa fechar esse conceito de fornecedor, é importante que a gente identifique que o fornecedor ele pode ser pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, inclusive ente despersonalizado. O ente despersonalizado, que é aquele que não detém personalidade jurídica, pode ser considerado fornecedor. E o código, ao estabelecer a cadeia produtiva, ele estabelece uma cadeia produtiva extremamente ampla, né? Desde aquele que fabrica, aquele que importa, aquele que exporta, aquele que distribui, aquele que monta, aquele que incorpora, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, é um conceito muito amplo que busca, geralmente, né, tratar dessas situações em que há um fornecedor. Então, por exemplo, né, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou adquirir um notebook, né, uma situação hipotética. E aí, eu adquiro esse notebook. Eu sou considerado consumidor? Sim, porque eu estou adquirindo um produto como destinatário final. No meu caso aqui, para uso pessoal, não é para uso profissional. Então, fica mais claro ainda que eu sou consumidor. Fornecedor, quem é fornecedor? É fornecedor tanto aquele que fabrica, o fabricante daquele notebook, como aquele que comercializa. Ah, então, se eu eventualmente tiver um problema, um vício do produto, no caso, que a gente vai ver mais à frente quando falar de responsabilidade civil. Se eu tiver um vício do produto, eu posso tanto propor uma ação contra aquele fabricante como contra aquele comerciante? Sim, porque todos eles são, ambos, né, no caso aqui são dois, ambos são considerados fornecedores, então eles integram o conceito de fornecedor e podem ser demandados por mim, no exemplo, como consumidor. A gente tem, então, uma ideia dos sujeitos da relação jurídica de consumo, ou seja, quem é considerado consumidor, quem é considerado fornecedor. Consumidor padrão, artigo 2º caput, fornecedor, artigo 3º. Vimos os conceitos e identificamos aqui os principais pontos desses conceitos. Já identificamos, portanto, os sujeitos da relação jurídica de consumo. De um lado, o consumidor, cujo conceito, a gente trouxe o conceito de consumidor padrão do artigo 2º caput, e o outro conceito de fornecedor do artigo 3º. Só a título de curiosidade, o Estatuto do Torcedor, que é uma regulamentação específica para aquela situação do torcedor, ele prevê um conceito de fornecedor equiparado. E aí ele trata uma ideia de equiparação para fins de aplicação do código. Aí ele é chamado de fornecedor equiparado, que está previsto lá no Estatuto do Torcedor. Só para vocês saberem que há um conceito de fornecedor equiparado previsto no Estatuto do Torcedor, mas que não está no Código de Defesa do Consumidor. Mas eu posso aplicar esse conceito de consumidor, de fornecedor equiparado para uma relação? Posso, e isso é possível de ser aplicado. Além do conceito de consumidor e fornecedor, a gente tem o objeto da relação jurídica de consumo, ou seja, sobre o que vai incidir essa relação jurídica de consumo. A relação jurídica de consumo ela vai incidir sobre um produto ou sobre um serviço. Também nós temos os conceitos de produto e serviço previstos no Código de Defesa do Consumidor. Vamos a eles então, vamos identificar então o objeto da relação jurídica de consumo.
O conceito de produto está previsto no artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor e diz: produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. A gente sabe lá do direito civil, né? Bem móvel e bem imóvel. Então, se eu adquiro um apartamento, se eu adquiro um lote, se eu adquiro um notebook, se eu adquiro um smartphone, isso é produto para fins de aplicação do conceito de produto, porque ou é um bem móvel ou imóvel. Imaterial ou material. Material é aquela ideia do bem corpóreo, é aquele bem tangível que pode ser tocado. Então, uma cadeira, uma mesa, são bens materiais. Os bens imateriais são chamados de bens intangíveis, são aqueles bens que não podem ser tocados. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um software de computador. O conceito de serviço está no parágrafo 2º e diz o seguinte: serviço é qualquer atividade, ou seja, quando eu falo em serviço, eu estou falando naquela ideia da obrigação de fazer, ou seja, é a prestação de uma atividade. Então, quando eu falo em serviço de telefonia, serviço de TV a cabo, serviço bancário, tudo isso é serviço para fins de aplicação do código. Então, o código vai dizer: é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Por que eu não aplico as relações de caráter trabalhista? Porque a gente sabe que há uma CLT, uma Consolidação das Leis do Trabalho, que vai regulamentar de forma específica essa relação trabalhista. Então, o serviço é tudo aquilo que decorre de uma obrigação de fazer, como eu disse para vocês. Imaginem uma instituição de ensino, ela tem um serviço educacional. Imaginem como eu disse para vocês aqui, uma telefonia, uma TV a cabo, todos esses são prestadores de serviço e a sua atividade se enquadra para fins de serviço. Uma observação importante para a gente encerrar aqui o conceito de serviço é que um serviço público pode ser considerado serviço para fins de aplicação do CDC. Inclusive, tem uma regulamentação lá no artigo 22 acerca dos serviços públicos. E a segunda observação acerca do serviço, para encerrarmos essa ideia do conceito de serviço, é que o serviço, quando se diz remuneração, essa remuneração pode ser direta ou pode ser indireta. O que seria uma remuneração indireta? A remuneração indireta é aquela em que há a prestação do serviço, mas eu não pago diretamente por esse serviço. Exemplo, se eu vou deixar meu veículo estacionado em um shopping ou em um supermercado e o estacionamento é grátis, isso é um serviço. Eu não estou pagando diretamente por ele. Ou seja, eu não estou remunerando diretamente o fornecedor por isso. Mas a remuneração é indireta. Por quê? Porque aquele serviço que está sendo disponibilizado vai me atrair para consumir produtos, seja no supermercado, seja em um shopping. Então, a remuneração para fins de serviço, ela pode ser direta ou indireta. Direta é quando há um pronto pagamento, um pagamento direto, ou indireta é quando ele consegue oferir uma contraprestação, ainda que não seja de forma direta. Exemplo clássico de remuneração indireta é estacionamento gratuito em estabelecimentos comerciais. Então, se eu tiver ali um problema no meu veículo, em decorrência do serviço, que não houve ali uma guarda e conservação adequada desse veículo, eu vou poder me utilizar, por exemplo, da aplicação do código para fins de serviço, ainda que não haja uma remuneração direta. Então, leia-se remuneração no artigo 3º, parágrafo 2º, remuneração direta e indireta. Como eu havia dito para vocês, nesse primeiro momento, aqui na nossa primeira aula, eu trouxe para vocês o conceito, a ideia da relação jurídica de consumo, em que há um consumidor, um fornecedor, um produto e um serviço. Agora, passaremos ao nosso quiz, em que nós reforçaremos o que foi estudado para fins de aplicação prática do nosso estudo e verificar aqui, de acordo com as questões, o que efetivamente foi trabalhado aqui e consolidar o entendimento acerca dessa disciplina. O primeiro questionamento diz respeito
a teoria adotada acerca do conceito de consumidor padrão no seu aspecto finalístico. Diz assim: a teoria adotada para aplicar o conceito de consumidor padrão no seu aspecto finalístico é maximalista, finalista, mista ou finalista mitigada. Diante do que a gente viu aqui, queria que vocês respondessem qual é a teoria aplicada, a teoria que prevalece. A gente sabe que a teoria que prevalece é a teoria finalista mitigada, que busca trazer o conceito de consumidor com base na sua vulnerabilidade no caso concreto. Então, este aqui é o entendimento acerca do elemento finalístico quando eu falo finalístico, estou falando do destinatário final, portanto, é a teoria finalista mitigada. Vamos ao próximo questionamento. O serviço como elemento da relação de consumo deve ser gratuito, remunerado de forma direta ou indireta, voluntário. E aí, qual é a resposta acerca do elemento serviço na relação jurídica de consumo? Como a gente viu, essa remuneração ela pode ser direta ou indireta, ou seja, não há necessidade de um pagamento direto para fins de enquadramento como serviço. Essa remuneração pode ser indireta e, como eu disse há pouco aqui para vocês, o exemplo clássico é o estacionamento gratuito. Embora não haja um pronto pagamento, há uma contraprestação indireta porque vai fomentar a relação de consumo para fins de angariar consumidores para determinado estabelecimento. Então, vamos para o próximo quiz. O fornecedor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, somente pode ser pessoa jurídica, somente pode ser pessoa física, não pode ser ente despersonalizado, pode ser pessoa jurídica estrangeira. E aí, qual a resposta acerca do conceito de fornecedor? A resposta correta é a letra D de dado, pode ser pessoa jurídica estrangeira. Como vimos, está expresso no artigo 3º, que pode ser tanto a pessoa nacional como a pessoa estrangeira. Lembrando daquela ideia das multinacionais, que eventualmente não tenham sede ou filial no Brasil, ainda assim elas podem ser consideradas fornecedoras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, portanto, pode ser pessoa nacional ou estrangeira. Também, no que diz respeito ao ente despersonalizado, a gente viu que pode ser ente despersonalizado e pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, para fechar aqui nossa aula de hoje, nós tratamos da relação jurídica de consumo. Vimos o conceito de consumidor padrão do artigo 2º caput do Código de Defesa do Consumidor, o conceito de fornecedor do artigo 3º caput, o parágrafo 1º que traz o conceito de produto e o parágrafo 2º que traz o conceito de serviço. Vimos os principais elementos destes conceitos legais, o que realmente integra o conceito de consumidor, de fornecedor, de produto e de serviço, e com isso a gente fecha a ideia da relação jurídica de consumo. Sempre lembrando que a relação jurídica de consumo deve conter necessariamente esses elementos, ou seja, eu só tenho uma relação jurídica de consumo se eu tiver de um lado um consumidor, de um outro lado um fornecedor e como objeto dessa relação jurídica um serviço ou um produto. Então, a partir do momento que a gente identifica essa relação jurídica de consumo, a gente parte então para a aplicação do código. Essa aula de relação jurídica de consumo é o ponto de partida para fins de aplicação do código. Por quê? Porque se eu não tenho uma relação jurídica de consumo, eu não aplico o código. Eu só vou aplicar o código a partir do momento que eu tenho uma relação jurídica de consumo. Então, o conhecimento, a identificação dos elementos da relação jurídica de consumo é essencial para que eu possa aplicar ou, eventualmente, se eles não estiverem presentes, não aplicar o CDC. Identificada essa relação jurídica de consumo, a gente passa, então, à análise da tutela do consumidor, ou seja, abordaremos alguns pontos que são tratados no Código de Defesa do Consumidor acerca dessa proteção do consumidor. Como então já identificamos a relação jurídica de consumo, agora efetivamente a gente ingressa no Código de Defesa do Consumidor para tratar dos principais pontos acerca da tutela do consumidor. Quando eu falo em tutela, eu estou dizendo em proteção. Em que pontos o consumidor é protegido no Código
e esse será o objeto da nossa próxima aula. Obrigado e até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.